Olá, olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Hoje, ao meu lado, veja só, Chico Lang, feliz da vida com a vitória de ontem do Corinthians em Belo Horizonte. Também o nosso querido Paulo Sérgio, não menos feliz. Tô errado? Não, tô feliz. Pô, que Mas bom. por que você não pode falar tá feliz também? Tô feliz. Tô não menos feliz, foi o que eu Ah, disse. Tá feliz e não dá risada? Não, mas não, tô feliz, tô muito feliz. Mas até o que eu porque disse é- ontem nós tivemos bons jogos e foi muito bom. Mas eu disse não menos feliz. Mas você pode falar feliz. Mas não menos, que tá tão feliz quanto Mas o dá Chico. uma risada, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Olha que sorriso lindo que Ai, ele tem. ai, ai, Olha ai, aí. ai, ai, ai. O homem tem um sorriso que parece um piano. Vou te contar uma coisa, Pô, viu? Eu que, pelo amor de Deus. Não desafina esse. Muito mais desafio, feliz, isso aí. então, vai. Muito mais feliz. Muito Tá mais feliz que você ainda? Então tá. Não, porque a gente entende, ele defendeu o Corinthians, foi campeão brasileiro pelo Corinthians. Claro. É evidente que ele, como ex-jogador do Corinthians, Em vez de ele sente não aquela menos vibração, feliz, né? Lembra da tão vibração? feliz quanto. Bom, Exatamente. enfim. O cardápio está... O cardápio do dia, né? Tá completinho. Palmeiras firme e forte na liderança após vitória sobre o Inter de Mano Menezes. O Corinthians conseguindo um resultado importantíssimo contra o Atlético em pleno Mineirão. Os gols da rodada, a renovação de Caleri no São Paulo e muito mais. Tem reforço também chegando no Corinthians. Então fique com a gente que a gente volta logo depois dessas dicas. Estamos de volta já com a enquete do dia para você conhecer e votar. O Corinthians tem fôlego para brigar pelos títulos do Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores? Sim ou não? Entra no site gazetesportiva.com para deixar o seu voto. Você também pode usar o nosso QR Code que aparece aqui embaixo na tela. E tem também... A gente vai ter a bola de presente de novo? É isso? Antes de falarmos da bola, vamos conversar agora com o Chico e com o Paulo. Queria saber de vocês sobre a enquete. O Corinthians tem fôlego para encarar Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro? Olha, eu vou dar o pontapé inicial, se você me permite. Lógico. E vamos fazer aquela jogada que nunca dá certo, né? Que o cara atrasa pro Beck, o Beck dá um estourão para frente. Teoricamente, o atacante tinha que matar no peito e fazer o gol. Então é o seguinte, estou dando estourão para frente. Eu acho que tem. E principalmente porque contratou agora sim caras pontuais. Titulares. Titulares. Por exemplo, voltou o Bruno Mendes, o Balbuena. O Balbuena e o Bruno Mendes fizeram uma dupla diária quase que impecável contra o Atlético Mineiro. Quase impecável, quase. Uma coisa ou outra, talvez o Paulo até me corrija, diga que não, faltou cobertura aqui, faltou cobertura ali, mas com os dois laterais, Fagner e Fábio Santos, e um goleiro, que é o Cássio, e agora esse Carlos Miguel, olha, o Corinthians vai dar trabalho. E agora precisa acertar a frente, o ataque, só, mais nada. O meio campo precisa estar completo e o ataque agora precisa acertar e começar a fazer gols, né? Não depender só de lances esporádicos. Mas eu acho que leva os três sim, Paulinho. Bom, fôlego para as três competições, eu creio que sim. É lógico, na medida que os jogadores forem voltando, se recuperando das lesões. Uma coisa é ter fôlego, outra coisa é ganhar. É isso aí, entendeu? Ganhar é uma coisa, ter fôlego, eu creio que sim. Tem fôlego sim, tem jogadores, como o próprio Chico mencionou agora, Balbuena, quando você tem esses dois laterais. Bruno, então quando você tem esses dois laterais aqui, para mim são fundamentais. Fagner, Fábio Santos, ali são fundamentais, até porque as jogadas do Corinthians sempre foi pelas laterais. Lateral, é verdade. Né? As jogadas fortes, é lógico que aí você tem o Maicon no meio campo, você tem o Duqueiroz, aí você tem o Gil lá também, que é também um jogador muito importante nesse esquema tático. Cantígio tem crescido. Né? Tem crescido muito. Você falou então, bem, tem crescido. Tem crescido. Então, mas aí tem fôlego, né, Chico? Tem fôlego. Porque precisa de todos. É verdade. E tá chegando reforço, a gente deve ter novidades ainda hoje no Gazeta Esportiva, mais um para o meio campo. É o Veras, não? É o Veras. Esse negócio eu costumo dizer o seguinte, viu? Não é mais um. Não pode ser. Jogador de fora, para chegar no Corinthians, tem que ser o cara. Não, mas é cara para ser titular.
Tudo vai bem, falar então sobre você isso. falou mais um. Não, mais um reforço. Ah, tá. Não é mais um. Mas não no pode sentido ser mais pejorativo. Mais um reforço. O brasileiro, quando sai do Brasil, vai pra fora, tem que ser o cara. Tem que ser o cara, Tem senão que não joga. representar, senão não joga. Então por que quando contrata pra cá tem que ser mais um? Não, tem que ser o mais cara. um reforço. Mais um reforço importante para ser titular. Ó, fica de olho que tem presente para você aqui no Gazeta Esportiva. Essa bola da Top pode ser sua. Então entra lá no nosso Instagram e comenta com o seu nome e sua cidade neste post que está aparecendo aí na sua tela. Quer ganhar essa bola? Pois é, na sexta-feira a gente vai anunciar aqui quem vai ficar com esse presentaço da loja Gol de Placa de Santo André. Hora de girar a nossa equipe de reportagem. Corintiano, espera um pouquinho, porque agora é hora de conversar com o Alexandre Silvestre. E sabe onde ele está? Ele está lá no CCT da Barra Funda e chega com a repercussão de mais um empate do São Paulo no Brasileirão. Dessa vez contra o Goiás, um novo 3-3, Silvestre, só que agora no Morumbi. Grande noite para você, meu querido Silvestre. Rogério Ceni não anda muito satisfeito com o setor defensivo da equipe e nem poderia ser diferente, né? Claro que não, Celso. Boa noite, time Gazeta Esportiva. Falo aqui praticamente do quintal de casa, meus queridos amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. O São Paulo tomou 3 gols de novo, assim como na penúltima rodada desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, mas fez 3, né? Por isso empatou mais uma vez. É o time disparado que mais empata no Brasileirão 2022. São 11 empates num turno só, hein? 11 empates em 19 jogos. Por isso também ocupa a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Está praticamente equidistante em relação a G4 e Z4. Quase a mesma diferença de pontos, tanto para entrar no grupo que garante vaga direta na Libertadores do ano que vem, como no grupo que pode ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas falando em termos defensivos, boas notícias para Rogério Ceni, que terá reforços para a zaga no jogo de quinta-feira. Já foram vendidos mais de 33 mil ingressos para São Paulo e América. O Morumbi de novo vai encher e certamente, ou praticamente certo, que vai lotar para esse primeiro mata-mata de quartas de final de Copa do Brasil. São Paulo e Coelho, São Paulo e América, quinta-feira à noite no Morumba. Voltam a ficar à disposição para o Rogério. Treinaram normalmente hoje 2 zagueiros que estavam machucados, o Léo e o Miranda. O Patrick, que vem jogando muito bem pelo lado esquerdo, na defesa, no ataque, fazendo gol, dando passe, se machucou no jogo do sábado, deixou o gramado bem abatido, com dores na coxa, passou por exame hoje e o São Paulo divulgou que não há lesão, há edema, uma espécie de contratura muscular. Dá para jogar quinta-feira, num sacrifício, fazendo fisioterapia pesada? Dá, mas aí corre-se o risco do Patrick arrebentar de vez o músculo. Então é muito provável, ele é mantido como dúvida, mas eu acredito, na minha visão, o Patrick não vai jogar esse jogo. É só um palpite por enquanto. Em relação a Jandrei, treinou hoje, ele que tomou uma pancada nas costas e vem sendo desfalque do Rogério Ceni. O Thiago Couto tem jogado, não tem agradado muito a torcida. O Jandrei treinou hoje levemente, evitando impactos, e vai ser analisado dia a dia para ver se volta ou não no jogo contra o América. Já já eu é que volto para falar um pouco do Palmeiras e para falar mais do São Paulo, porque tem jogador chegando, reforços à vista para Rogério Ceni. Valeu, meu querido Silvestre. Então, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. O Rogério está passando mais ou menos pelo que passou o Vitor Pereira também. Uma lista enorme de jogadores machucados. É verdade, só que tem uma grande diferença, né? O São Paulo não tem o elenco do Corinthians. E não tem recursos para contratar como o Corinthians teve agora nesse segundo semestre. Então, quer dizer, o Corinthians é um time que dá uma subidinha de patamar em relação ao São Paulo. O São Paulo, do jeito que está, ele vai ficar no meio da tabela do Brasileirão. Não vai ter jeito, Celso. O objetivo é ficar entre os 6. 11 empates é muita coisa, Paulo. É muita coisa. É empate pra caramba. Me lembra o Corinthians do Mano Menezes, lembra? Que empatava e nem se classificou para a disputa do Campeonato Paulista, porque empatou muito. E o time, quando empata, a pior coisa que existe em campeonatos pontos corridos é empate. Ou você ganha ou você perde. Porque você perdeu 3 pontos. Ou você ganhou 3 pontos. Então é melhor você perder 1 e ganhar 4 do que você empatar 5, entendeu?
Essa que é a grande diferença que eu estou vendo no São Paulo no Campeonato Brasileiro, Paulinho. Mas você sabe que, se nós observarmos, preste bem atenção, o São Paulo empatou, os últimos 4 jogos foram contra Atlético Mineiro, Fluminense, Internacional e contra o Goiás. Ou seja, empatou com equipes importantes, equipes que hoje estão aí brigando lá em cima. Então, na realidade, eu creio que por mais que o Rogério tenha esses problemas de jogadores lesionados, o resultado está sendo bom. O resultado está sendo muito bom, o resultado está apresentável, até porque realmente esses jogadores, eu gosto muito do Alisson, e o Alisson faz muita falta nesse time aí do São Paulo. O Nicão está voltando, já fez gols aí. Então eu creio que o São Paulo está no caminho legal. Arboleda, na hora que voltar todo mundo, vai crescer. Olha só, Atlético Mineiro e Corinthians fizeram ontem no Mineirão aquele famoso duelo dos 6 pontos. Quem vencesse seguiria no encalço do Palmeiras. E não é que o time do Vitor Pereira se deu melhor. Veja como foi. No chamado jogo de 6 pontos, Atlético Mineiro e Corinthians se enfrentaram no Mineirão pelo fechamento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E o Galo saiu na frente com esse golaço aí de Cannon. O tiro foi no ângulo e quase matou a Coruja. Atlético 1-0. O Timão buscou o empate na experiência de Fábio Santos, que cabeceou com estilo no cruzamento de Fagner. Tudo igual, 1-1. E chegou a virada com ele de novo, Fábio Santos, que cobrou o pênalti com categoria. O Corinthians segue a 4 pontos do líder Palmeiras, isolado na segunda posição com 35 pontos. Não é a primeira vez que isso acontece na temporada. O Corinthians ele tem conseguido resultados inesperados que dão moral para a equipe e seguir em frente, hein? Eliminar Boca pela Bombonera, agora vencer Atlético em Minas. Tem que respeitar. Agora, esse resultado de ontem, Celso, olha, eu respeito todo mundo, né? Libertadores, eliminou o Boca, mas o Galo tem muito mais time que o Boca. E, de repente, você vai lá no Mineirão, lotado, com um novo técnico sentado lá nas tribunas, acompanhando o trabalho do auxiliar, e mesmo assim o Corinthians consegue uma vitória de virada em cima do Galo. É complicado. Não vai acontecer isso com todo time que for lá jogar contra o Atlético Mineiro, Paulinho. Não vai acontecer. O Corinthians conseguiu um resultado sensacional, muito bom. Jogou para trás até aquelas derrotas ridículas que ele teve, que é contra Cuiabá, sabe? Aquelas coisas tristes que a gente viu. Sempre lembrando que não ganhava do Galo fazia anos. Fazia anos. 5 anos. 5 anos que não ganhava do Galo lá. Em todos os campeonatos, né? Em todos os campeonatos. Então, quer dizer, foi uma vitória maiúscula. E você veja, com um herói improvável. Porque todo mundo criticava o Fábio Santos. Ele não vai aguentar. O gol que ele fez de cabeça é de puro oportunismo. Aliás, nem sei como que ele pode definir aquela deitada para dar o peixinho, sabe? Ele se antecipou mergulhando de cabeça. O Paulinho pode explicar melhor esse gol. Eu sempre falei que o Fábio Santos, ele é um lateral, mas ao mesmo tempo, vão passando os anos, ele vai adquirindo uma experiência que dá para ele jogar no setor de meio campo. E se antecipar a jogada, né? Antecipar a jogada. Então, é um jogador que ele tem muita qualidade, tanto defensiva como no ataque também. Então, o que mais me chamou a atenção foi a escalação. Quando você vê a escalação do Corinthians para jogar contra o Atlético Mineiro, você já fica esperançoso. Você já não vê aquela escalação que dá medo de você falar assim, caramba, hoje vai tomar um saco. O William, Yuri Alberto, Yuri Alberto, Balbu, pelo menos na parte defensiva. Né? E você olha assim, o Carlos Miguel, ele tem uma postura de jogador experiente, de goleiro que dá aquela tranquilidade para a defesa. 23 anos. 23 anos. É um jogador de 23 anos. Então isso é muito bom. Então o Corinthians, ele entra com uma formação de respeito. E quando você entra com essa formação de respeito, o outro time também observa e fala assim, temos que tomar cuidado. Por mais que o Hulk chegou no final do jogo e falou assim, jogamos mal, primeiro tempo nós tínhamos que acabar com o jogo. E teve condições de acabar com o jogo. Né? Mas o Corinthians é isso aí, gente. Deu molezinha, chega lá. Mas só uma coisa que aconteceu, que eu acho grave.
o Chile, pode pôr aí no ar, por favor. Ontem, na comemoração do gol de pênalti do Fábio Santos, os jogadores foram para comemorar junto à torcida do Corinthians. E o Balbuena, olha aí, ó, ele leva uma garrafada, é uma garrafa que atiraram na cabeça do Balbuena. E o Balbuena sentiu, abaixou, o bandeirinha pegou a garrafa e levou para a súmula, né? Um objeto atingir, parece uma garrafa de plástico. Ainda bem, né, Chicão, que não pegou com a ponta né, da garrafa. Pegou aquela parte mais mole da garrafa, porque se fosse aquela parte da tampinha ali, poderia ser muito prejudicial. E foi no rosto, direto no rosto dele. Acho que perto aqui do nariz, né? Do supercílio do nariz. Quer dizer, isso não pode acontecer. O Corinthians, essa é a segunda vez que o Corinthians é vítima de agressão de torcedores. A primeira foi lá na Vila Belmiro, quando o cara invadiu o campo para bater no Cássio. E o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Ninguém interditou Vila Belmiro, ninguém puniu o Santos, ninguém pegou o torcedor. Pegaram o torcedor, né? O torcedor pegaram pelo menos. Mas enfim, não está acontecendo nada. E esses lances de violência são tristes, viu? Nem me fale. E o Osmar Garrafa, que costumeiramente está no São Paulo, hoje está lá no Parque São Jorge, chega agora com o dia seguinte do Corinthians após essa vitória importantíssima sobre o Atlético Mineiro. Grande noite para você, meu querido Garrafa. O time do Vitor Pereira segue vivíssimo nas 3 frentes: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Quem diria? Boa noite, Celso. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. E hoje aqui bem em frente ao Parque São Jorge, né? Porque aqui é uma movimentação intensa com o associado e, claro, muitos torcedores por aqui. A gente se sente corintiano, assim como o Chico Lang. Muito feliz, porque, como já foi destacado no programa, ontem terminamos o primeiro turno do Campeonato Brasileiro e o Corinthians é o vice-líder. Quem imaginaria isso antes, lá no início do Campeonato Brasileiro? O Corinthians é vice-líder, a 4 pontos do líder Palmeiras. Palmeiras badalado, um Palmeiras muito forte do Abel Ferreira. E o Corinthians está a 4 pontos, é vice-líder do campeonato, com esses 4 pontos de diferença, e em 2 frentes mais, além do Campeonato Brasileiro, classificado. Quartas de final da Copa Libertadores da América, tem confronto contra o Flamengo, agora muito em breve, e também nas quartas de final da Copa do Brasil, quando já começa enfrentando o Atlético Goianiense já no meio de semana, na próxima quarta-feira, lá em Goiânia, e depois vai decidir em casa a possibilidade de chegar também à semifinal dessa competição. A boa notícia para o Corinthians e para o técnico Vitor Pereira é que o departamento médico aos poucos vai se esvaziando. Os reforços estão chegando, daqui a pouco a gente vai falar do Fausto Vera também, que é jogador já do Corinthians e que pode até ficar à disposição aí para o meio de semana, mas a gente fala daqui a pouquinho. Então, com a chegada desses jogadores, com o resultado conquistado ontem lá em Belo Horizonte, o técnico Vitor Pereira está animado e deu uma declaração muito importante que vale uma reflexão. O Corinthians tem muito ainda a crescer com a chegada de reforços, com o esvaziamento do departamento médico e agora com o elenco bom em mãos, até porque a fase ruim e mais negativa que o Corinthians poderia sofrer com muitas ausências, o Corinthians superou bem com os miúdos. Então o Vitor Pereira comentou sobre esse possível crescimento do Corinthians já para o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar. Fomos durante muito tempo, ou durante muitos jogos, uma equipa que, mais resultadista, como vocês dizem, mas que teve que garantir esses pontos para chegar hoje em condições de apresentar um futebol de mais qualidade, de maior qualidade, e eu acredito que a tendência é para melhorar a nossa qualidade, porque agora temos soluções, não é? Agora vamos tendo soluções de qualidade, muita gente estava de fora, e em condições de discutir. Podemos, durante esta primeira volta, podemos ter ficado a uma distância grande das equipas da frente, mas não, continuamos lá no meio da luta, e pronto, e agora jogo com mais argumentos para darmos resposta. Vamos ter já a eliminatória da Taça, muito importante para nós, daqui a 3 dias, e preparar-nos para vermos quais são os jogadores que estão em condições de responder nesse jogo. Ou seja, Celso, notícia boa atrai notícia boa. O técnico do Corinthians fala que o time que terminou na vice-liderança tem possibilidade de crescer. E a notícia boa, Chico e Paulo, anotem aí, hein? O Corinthians, se você fizer
um recorte dos 8 primeiros, né? O G8 do Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians é o vice-líder. O Corinthians que tem 100% de aproveitamento, né? No aspecto de não ter nenhuma derrota como mandante no Campeonato Nacional, ele vai enfrentar do G8, das equipes que brigam diretamente pelo título, né? As 8 primeiras colocadas, tirando, obviamente, ele, Corinthians, ele vai jogar, são 7 partidas na Arena Itaquera contra esses times. Ele só vai sair das equipes que estão nas 8 primeiras colocações para enfrentar o Flamengo. E olha só o desempenho do Corinthians em Itaquera. 9 jogos, foram 6 vitórias, 3 empates como mandante e nenhuma derrota no Campeonato Brasileiro. Marcou 13 gols e sofreu apenas 3. E com muitos problemas. Como disse o Vitor Pereira, o Corinthians não tinha todo o elenco à disposição. Então o Corinthians joga com o Flamengo no Rio, né, nesse segundo turno, e depois ele recebe como melhor mandante Palmeiras, Atlético Mineiro, Fluminense, Inter, Atlético Paranaense e Bragantino. Ou seja, boa notícia puxa boa notícia e daqui a pouco uma outra boa notícia. Eu volto para falar de Fausto Vera, jogador que vem do Argentino Júnior para reforçar o timão, Celso. Tá certo, Garrafa. Muito obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre o Corinthians. O Corinthians chegou a ter 10 titulares fora e conseguiu avançar na Libertadores, quartas de final, Copa do Brasil, quartas de final e vice-líder num Campeonato Brasileiro que tinha Atlético Mineiro como favorito, Flamengo como favorito. Enfim, é um feito gigantesco do Vitor Pereira. Mas o Garrafa trouxe uma informação importante. Todos os competidores diretos do Corinthians, ele só sai para pegar o Flamengo. O resto ele pega tudo na Arena, na Neoquímica Arena. Isso quer dizer que ele pode somar 24 pontos, se ele ganhar todos os jogos, vamos supor. Não acho que vai ganhar todos, mas vamos supor que ganhe. São 24 pontos. Soma aí com os 35 que ele tem. E aí vai ser aqueles famosos jogos de 6 pontos, né, que ele vai eliminar quem tiver. O que não pode, e é isso que o Vitor Pereira tem que mentalizar, é perder para os times que estão lá para baixo. É isso que não pode acontecer, entendeu? Tem que sair de casa, ganhar pelo menos uns 3, 4 jogos fora de casa contra esses times que estão no meio de tabela e prestes a serem rebaixados. Não pode perder para esses caras, entendeu? E o Corinthians vai sair muito para pegar esses caras, porque no primeiro turno ele pegou quase todos eles na Arena, né? E agora vamos ver o que vai dar, mas eu estou otimista, Paulinho. E o incrível é porque começa a funilar, né? Começa a se afunilar, as equipes começam a brigar para o rebaixamento, então tem que tomar muito cuidado mesmo, porque essas equipes vão dar trabalho agora nesse segundo turno. Agora, a equipe do Corinthians tem uma formação, tem um esquema tático, dá para você ver quando essa equipe do Corinthians joga em várias formações, o Vitor Pereira já jogou e eu estive no estádio vendo com linha de 4, 5 jogadores. Então dá para você ver algum esquema tático importante nessa equipe, ou vários esquemas. O Corinthians segue vivo no Brasileirão, mas o Palmeiras, líder do campeonato e campeão simbólico do primeiro turno, não dá colher de chá para a concorrência. Mais uma vitória, dessa vez diante do Inter de Mano Menezes. O Alexandre Silvestre conta a história desse jogo no Allianz Parque. Mano Menezes ganhou do Abel num quesito: reclamação com a arbitragem.
Já o Scarpa continuou falando menos e jogando mais. Numa das sapatadas de canhota, Murilo ampliou. O VAR pegou aquele pelinho em impedimento duvidoso e anulou. Eu ainda gostava de perguntar se o frame, né? O frame, onde é que pararam o frame? Né? Eu só espero e desejo que este campeonato seja resolvido dentro das 4 linhas pelas 2 equipas que têm que ser protagonistas, não por uma terceira. É só isso que eu espero. E eu perguntei ao juiz se este VAR era o mesmo de São Paulo. No segundo tempo, o Internacional resolveu atacar e quase empatou. Ah, se não fosse o Everton. O Dudu botou o Daniel para trabalhar. Daniel e o Travessão fizeram milagres em 2 escanteios consecutivos. Não é replay não, senhoras e senhores. O alemão ficou com inveja. No peito e na raça fez a trave balançar do outro lado. Aos 36, acertou o alvo, 1-1. Aos 42, o menino Vanderlan cruzou e o Gabriel Menino colocou o Palmeiras de novo na frente. Gol das crias da base da academia. Graças ao Everton, no finzinho, o Palestra conquistou os 3 pontos e segue isolado na ponta da tabela do Brasileirão. Encantando ou não? Há opiniões contraditórias, uns que gostam mais, outros que gostam menos. Eu troco 60%, 70% de posse de bola, 40% por mais 10 finalizações, porque para mim o futebol é golo. Ainda bem que cortamos a parte que ele falava do Guardiola. Deixa pra lá. Mas o Palmeiras jogou bem ontem, poderia ter matado o jogo no primeiro tempo. No segundo tempo é que o Inter engrossou. Mas foi um bom jogo ontem. Não, foi um bom jogo. O Palmeiras, como sempre, né, ele vem mantendo uma regularidade, né? A gente não pode nunca negar isso aí. O Palmeiras É o time mais regular do Brasil. mais regular do campeonato, não é à toa que é o líder do campeonato, exatamente porque é mais regular. Né? Tem elenco, né, Chico? Tem elenco, tem jogadores que substituem os outros à altura. Agora, o que me chama a atenção aí nessa partida que aconteceu contra o Internacional de Porto Alegre é que o Palmeiras está perdendo muito gol. O Palmeiras está perdendo muito gol. Gols que, no começo da temporada, o Palmeiras não perdia. Eu não sei se ainda é uma adaptação dos jogadores contratados, que entram em campo e não dão conta do recado. Vivem de chutes de fora da área do Gustavo Scarpa. Não tem como marcar o Gustavo Scarpa. É uma loucura isso. Ele o melhor momento dele no Palmeiras. É o melhor momento dele. É porque também ele joga mais do meio campo para frente. No início da competição, e nós vimos aí em alguns outros momentos, o Scarpa está quase jogando de lateral esquerdo. Né? Voltando muito para marcar. Ele jogou de lateral esquerdo. Então é um jogador que depois da contusão do Veiga, ele teve muito mais espaço nesse time. E tendo mais espaço nessa equipe, começa a produzir mais. Né? E chute de fora da área, é um jogador que pode jogar tanto do lado esquerdo como do lado direito. Agora, não vamos deixar de falar do garoto de 19 anos, né? Vanderlan. Nossa, jogou muito também. Jogou muita bola muito também. Bem, fez uma grande partida, foi considerado o melhor em campo. Sim. Foi considerado. E pela equipe do Internacional, o alemão entrou no segundo, mudou o jogo muito bem, com muita força. É um jogador que eu não tinha observado tanto, mas é um jogador que pro Mano vai render muito nessa competição. Agora, o gol do Gustavo Gomes, pelo amor de Deus, mano? Você que é bom em armar defesa, barbaridade. O Gustavo Gomes entrou sozinho na pequena área, sem marcação nenhuma. E não fez nem de cabeça, ele foi de pé direito mesmo. Quer dizer, aí correu para a arquibancada, achei bonito o gesto, pegou a bandeira do Paraguai, se enrolou nela, né, e saiu comemorando. E o Alexandre Silvestre volta ao programa, portanto, já do lado verde da Barra Funda, com as informações do Palmeiras. Vai entrar em forma, hein, Silvestre, de um lado para o outro. Olha só, o Abel Ferreira pretende aproveitar a semana livre até o próximo duelo pelo Brasileirão? Diz aí.
Certamente, uma raríssima semana livre de treinamentos que o Abel tanto reclama, né? Que não tem, é verdade, não só ele, como todos os treinadores, calendário maluco. Mas essa semana livre vem graças também à eliminação, convenhamos, com intervenção errada do VAR diante do São Paulo. Por isso o Palmeiras só volta a campo no próximo sábado contra o Ceará no Castelão. Gramado que o Abel também já reclamou bastante, jogou lá outro dia contra o Fortaleza. Campo duro, estádio maravilhoso de Copa do Mundo, mas o campo duro, desnivelado. Uma vergonha, né? Um estádio de Copa do Mundo com gramado assim nos dias de hoje na elite do futebol brasileiro. Mas enfim, é o que temos para hoje. Semana inteira para o Palmeiras trabalhar e agora eu queria fazer aqui um retrospecto com vocês e analisar os dois lados dessa história, porque números, análises são interessantes, mas às vezes a gente pode puxar para um lado ou para o outro. Então, por exemplo, é verdade que se você pegar do 2º ao 8º colocado, em tese, quem está brigando por título nesse momento, na virada do turno do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, desses 7 adversários, vai pegar 6 fora de casa e só o Flamengo no Allianz Parque. Também em tese, né? Falando em tese, complicado, vai jogar fora de casa. Então vamos lá. Que adversários são esses? Já na terceira rodada do retorno, do segundo turno, dia 13 de agosto agora, o Palmeiras já começa esse confronto direto contra o Corinthians do Chico Lang, que é o vice-líder, 4 pontos atrás do Palmeiras. Vamos ver se a diferença será mantida até o jogo do dia 13 na Neoquímica Arena. Depois, na sequência, não na ordem de jogos, mas o Palmeiras terá também fora de casa Fluminense, os Atléticos Mineiro e Paranaense, o Internacional na última rodada no Beira-Rio, além do Red Bull Bragantino, que está ali no G8. Repito, só o Flamengo desses 7 adversários diretos do Palmeiras é que será adversário do Palmeiras dentro de casa, Flamengo jogando contra o Verdão no Allianz Parque. Em compensação, aí pro seu Chico Lang não ficar tão assanhadinho, o Palmeiras não perde fora de casa no Campeonato Brasileiro, é o único invicto como visitante no Brasileirão, só perdeu 2 jogos até aqui no geral e foram em casa pro Ceará na primeira rodada e outro dia pro Atlético Paranaense do Filipão. Celso. Ou seja, são números para embaralhar a cabeça de todo mundo. É verdade. Tem muitos jogos fora, jogos difíceis, mas é dos melhores visitantes. Pelo menos até agora. Sim. A gente tem que levar em consideração isso aí. Vamos supor que o Palmeiras passe na Libertadores, que o Palmeiras continue. A gente sabe que a prioridade do Palmeiras é a Libertadores, se bem que o Abel Ferreira quer ganhar o Campeonato Brasileiro, já deixou isso bem claro nas entrevistas, né? É um título que ele não tem, ele quer esse título, mas vamos falar uma coisa, vamos falar a verdade. Vamos supor que ele empate esses 7 jogos fora de casa e o Corinthians ganha os 7 jogos dentro de casa. O Corinthians passa o Palmeiras. Na tabela de hoje passa. Então, quer dizer, a tabela não favorece o Palmeiras no segundo turno. Essa é a conclusão que a gente chega, Paulinho. Eu chego a uma conclusão que time grande joga bem dentro de casa e fora de casa. Em qualquer campo também. Em qualquer campo também. O Paulinho acabou de mostrar para mim. Acabei de mostrar para você um jogo na Champions contra o Spartak Moscou e na Rússia, um campo ruim. Nossa Senhora, campo parece ruim. Um pasto. E jogamos. Jogou e ninguém reclamou, ninguém falou do gramado. Quem ganhou, Paulinho? Nós ganhamos lá. Então, time bom, time que quer chegar, time que quer ganha conquistar. Em casa e ganha fora. Ganha em casa e ganha fora. Vamos para um novo contato com o Alexandre Silvestre, lá no CCT da Barra Funda. Diz uma coisa, Silvestre, quais são as novidades por aí em relação ao mercado da bola? O São Paulo, Celso, sentindo a necessidade de contratar um goleiro para ser o reserva do Jandrei, fez uma investida para cima do John. Isso aí não é novidade para ninguém, a informação já veio de antes do final de semana. O John, que é o reserva do João Paulo lá no Santos, nem viajou para a estreia do técnico Lisca Doido no jogo do Santos no Castelão ontem à noite, justamente porque recebeu essa proposta não só do São Paulo, o Botafogo do Rio também quer o John. O Santos, num primeiro momento, recusou as propostas. O São Paulo vai fazer uma nova investida porque sente a necessidade de trazer um goleiro para ter um segundo cara ali em caso de desfalque. É o que está acontecendo nesse momento com o Jandrei. Então, vamos aguardar um pouquinho. O São Paulo não desistiu do John, mas o Santos não gostou da primeira proposta, nem do São Paulo,
nem do Botafogo. O John tem contrato ainda longo com o Santos, mas o São Paulo segue nessa briga. O outro jogador é o meio esquerdo, o argentino de 23 anos, que vem do Banfield, que já está no Brasil, chegou aqui na sexta-feira. Tudo alinhado com São Paulo. São Paulo e Giuseppe é o garoto que vem lá do Banfield, da Argentina, o Galopo. Tava me fugindo o sobrenome dele. O Galopo, que é meia esquerda, 23 anos. Já está tudo certo, bases financeiras ajeitadas com o São Paulo, 5 anos de contrato, um investidor vai bancar isso aí. O São Paulo não coloca a mão no bolso e também não revela quem é esse patrocinador pontual para trazer essa promessa do futebol argentino. A qualquer momento, São Paulo deve anunciar, restam apenas detalhes burocráticos para tentar ainda inscrever o jogador até amanhã para ele poder ficar apto a disputar a Copa do Brasil. E quem assinou contrato e foi comprado em definitivo pelo São Paulo é o Caleri, Jonathan Caleri, que já atingira as metas envolvidas no último contrato dele quando voltou para o São Paulo. Faltavam alguns detalhes, o São Paulo acertou tudo bonitinho com o Caleri. Ele está no tricolor agora até 2025. Vamos ouvir o que tem a dizer o Caleri dessa relação de amor com o tricolor paulista e depois eu dou mais algumas informações a respeito do contrato do Caleri com o tricolor agora até 2025. Chama o Caleri que é gol. Fala aí, Caleri. Eu sempre falo, é um privilégio ser argentino e ser querido por muitas pessoas aqui no São Paulo, aqui no Brasil. Mas desde o primeiro momento que eu cheguei, senti esse carinho para mim. Mas depois de 5 anos depois de tudo que aconteceu no meio, toda a gente nesses 5 anos que eu estuve aqui no São Paulo, eles deram mostra de carinho para mim e eu sou muito grato a eles por seu carinho durante muitos anos e por receber-me também outra vez aqui em casa no Morumbi. Voltei em 2021, eu sabia que iba a atingir a meta de tudo para ficar aqui no São Paulo. Eu sabia que não vinha por empréstimo e que iba a atingir as metas para ficar aqui no São Paulo. Sou muito feliz, estou muito contente de ficar mais anos aqui. Espero que venha com muitos títulos. Isso seria muito bonito para mim porque eu quero ser campeão com a camisa de São Paulo e é bonito ficar aqui por mais tempo. Caleri, artilheiro do São Paulo no Campeonato Brasileiro, vice-artilheiro da competição, 10 gols assinalados, contando de cabeça que ele fez no sábado contra o Goiás no Morumbi. O rolo é o seguinte, o Caleri era jogador do Maldonado do Uruguai, que é um time meio barriga de aluguel, digamos assim. Ele atingiu as metas, o São Paulo compra o Caleri em definitivo e vai pagar ao Maldonado do Uruguai 3 milhões de dólares em 3 prestações de $1 milhão cada, a começar na temporada que vem. Então paga $1 milhão em 2023, repete a dose em 24 e em 25 e até 25 o Caleri é jogador do São Paulo. Achei um ótimo negócio. E vocês, senhores? Também vou me antecipar aqui ao Chico e ao Paulo. Jogador que já deu certo, faz gols. Pelos valores que a gente vê hoje no mercado, 3 milhões de dólares, Chico. Barato. É um negócio Tá da barato, China. Tá barato sim. E o Caleri gosta do São Paulo, né? Tem isso também. Agora, pelo amor de Deus, São Paulo, a próxima vez que vocês colocarem alguma coisa no ar, falando de Caleri... Legenda. Legenda. Cara do céu, ele parece o Carlito Tevez falando, pô. Não dá pra entender Claro, nada. os dois são argentinos, Chico. São argentinos. É porque o Celso que gosta de ir para Buenos Aires, vai todo fim de semana, quando ele pode, tá né? fácil. Vai lá tomar um vinho e volta, né? Ele vai lá, dá uma volta no campo do Boca, chora um pouco, né? E aí volta. E eu vou dizer uma coisa para você, cara, o portenho é difícil de entender, cara. É difícil. Tanto é verdade que quando eu vou para lá, eu falo assim, por favor, lá para as meninas, que a gente vai comprar coisa, né? Minha mulher... Despacio. Eu falo assim, ó, despacito e portunhol, por favor. Aí elas falam. Mas se elas dispararem a língua, amigo, não entendo nada. Mas em compensação, para jogar futebol, a linguagem é universal. Quando o cara joga bem, que nem ele, não precisa falar língua nenhuma. É só passar a bola direitinho e fazer gol, Paulinho. Não é toca no Caleri que é gol. Toca no Caleri que é gol. Na realidade, foi cumprido aí aquilo que tinha como objetivo
Agora, alcançou o objetivo, não pode parar. É um jogador importante nessa equipe do São Paulo, é um jogador que segura a bola lá na frente, dificulta para os zagueiros. Agora, tem que continuar. E outra coisa é esse novo argentino chegando aí, né? O Silvestre falou que é perna esquerda e ele bateu uma de voleio lá de perna direita e fez um golaço, hein? Se for tudo aquilo mesmo, pode vir correndo. Não é? É. E aí, muito rapidamente, dá para pensar com investimento. São Paulo vai disputar a Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, tem premiação. Numa dessa... É aquilo que eu tô falando. Tem que vir hoje jogador de qualidade. Ainda mais jogadores estrangeiros tem que ser de qualidade. Celso Cardoso. Enquanto o São Paulo, Chico, vive a expectativa pela contratação de Giuliano Galoppo, o Corinthians também está perto de anunciar um reforço vindo do futebol argentino. Volta aqui, ô Garrafa. Vai tocar a sirene aí no Parque São Jorge ou não vai? Se mantiver a tradição, né, Celso? Deve tocar sim. O Fausto Vera está contratado, mas antes de falar do Fausto Vera, que está contratado, deve assinar contrato ainda nessa segunda-feira, a gente vai falar de reforços já conhecidos e reforços que já vestiram a camisa do Corinthians e que entraram em campo ontem, né? Principalmente o Balbuena. O Balbuena ontem acabou reforçando o elenco do Corinthians, montou uma zaga nova ao lado do Bruno Mendes. Teve o garoto Carlos Miguel, que acabou sendo considerado como reforço para elenco, né? Porque o Cássio continua no departamento médico, é dúvida, inclusive, para enfrentar o Atlético Goianiense. Esses 3 jogadores podem ser considerados de reforços, porque não vinham jogando pelo Corinthians, mas reforços já pertencentes ao clube. Aliás, o técnico Vitor Pereira, inclusive, falou sobre esses 3 jogadores. Ele não gosta muito de individualizar, gosta de falar mais coletivamente, mas ele falou da importância do Balbuena, que colocou, na verdade, o Hulk no bolso, essa é a verdade, o Hulk não pegou na bola ontem, o Bruno Mendes e o garoto Carlos Miguel, que deu conta do recado. Vamos ouvir o técnico Vitor Pereira falando sobre esses jogadores. Normalmente fujo um bocadinho àquilo que é aquilo que é a análise individual. Porquê? Porque depois estou a esquecer os outros, né? E o futebol para mim é coletivo. Agora, de facto, o Balbuena fez um belíssimo jogo. O Bruno Mendes fez um belíssimo jogo. Para mim, tiveram um nível muito alto. O Carlos Miguel hoje foi Carlão, porque fez, de facto, para mim, tem uma envergadura enorme, tem uma envergadura muito grande, que ocupa muita baliza e não é fácil, para a altura que tem. É um goleiro rápido entre os postes. Isso é que não é fácil encontrar. Portanto, personalidade, só faltava perceber a personalidade, porque em termos de qualidade eu já tinha percebido que, em termos de treino, que ele que tinha competências que o podem levar para outro nível. Agora faltava ver a personalidade. E depois estrear-se aqui num jogo destes, não é fácil, mas ele, tranquilo da vida, desde o início, antes do jogo, depois do aquecimento, disse-me sempre, estou tranquilo, e realmente fez um jogo competente, um jogo de qualidade e deu-nos a tranquilidade que nós precisávamos. Então, o Vitor Pereira, Celso, está respirando um pouco mais aliviado, porque está encontrando dentro do elenco possibilidades de substituição, reposição de peças em função de contusões e também, não é, para rodar o time que está em 3 frentes. E aí chega, como você bem destacou, o argentino, seu compatriota aí, o Fausto Vera, volante, jogador de 22 anos, assinou contrato até 2026, vem do Argentino Júnior. O Corinthians não revelou os valores por 70% dos direitos federativos, mas comenta-se que algo em torno de 22 milhões de reais. O jogador ontem saiu da Argentina no período da tarde, chegou à noite aqui na cidade de São Paulo. O Duílio e a diretoria, o staff da diretoria do Corinthians acabou nem indo para Belo Horizonte para receber o jogador, e ainda hoje o Corinthians oficialmente deve confirmar a assinatura de contrato. O Argentino Júnior lá na Argentina já confirmou que o Fausto Vera é sim jogador do Corinthians, e há uma preocupação na tentativa de inscrevê-lo até amanhã na Confederação Brasileira de Futebol, para que ele tenha condição de ficar à disposição. Jogar eu acho um pouco difícil, né? Mas pelo menos que ele possa ficar à disposição, quem sabe até no banco de reservas, na partida de quarta-feira contra o Atlético Goianiense. Aliás, para essa partida, que vale pelas quartas de final, jogo de ida pela Copa do Brasil, o Cássio no departamento médico fica como dúvida, mas o Carlão,
ou Carlos Miguel, como queira, acabou entrando e dando conta do recado contra o Galo Mineiro. O Júnior Moraes e o Renato Augusto, esses dois ainda continuam em recuperação no departamento médico corintiano. Esse foi o resumo da segunda-feira do Corinthians, uma segunda-feira feliz e alegre aí para o nosso Chico Lang e para toda a torcida corintiana. Coringão está respirando mais aliviado, Celso. Ok, Garrafa, muito obrigado, viu? Boa noite para você. Temos poucos segundos, mas uma boa ou não, Vera? Olha, eu vou deixar para o Paulo Sérgio comentar, porque eu, sinceramente, vi esse menino só rapidinho fazendo Pelo DVD. 2 gols. Pelo DVD. Não sei, Paulinho, o que você acha? Bom, no setor de meio campo ali, sempre é fundamental você ter jogadores bons. Zé Rafael no Palmeiras, As eu gosto informações muito. que vêm da Argentina é que tem boa saída de jogo, marcação Então, forte se for e chuta tudo bem de longe. isso, pode vir rápido. Agora, o Galopo, que eu vi batendo de direita lá, eu falando que o Silvestre aqui, ele é destro. Vendo só? Agora, só uma coisa, Paulo. No seu tempo, quem é que era o meio-campista? O meu Ezequiel, o Moacir. Neto, né? Os caras fera. Só isso. que eu queria Resultado saber. da enquete. O Corinthians tem fôlego para brigar pelos títulos do Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. E a maioria respondeu que sim, com 54% dos votos. Por hoje é só. Abração, Chico. Abração, Obrigado. Paulo Sérgio. Não tem segundo turno essa eleição aí. Amanhã tem Gazeta Esportiva de novo e na sequência o Jornal da Gazeta. Então, fique aí bem informado. Tchau, até amanhã. Até amanhã.